O pessoal veio aqui para te ouvir, vocês. Estou chamando faz tempo. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço, Luciano. Aqui comigo o Claudeir, diretor jurídico do Sindicato Laboral, e o presidente Petri. Porque hoje é uma data importante para o setor, porque dia 1º de maio é a nossa data base para a Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo de Trabalho que a Brasel firmou com o Sindicato Laboral. Antes de iniciar aqui, é interessante explicar para vocês a diferença da Convenção Coletiva de Trabalho para o Acordo Coletivo de Trabalho. A Convenção Coletiva de Trabalho faz lei entre as partes e é uma tratativa entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Essa Convenção Coletiva de Trabalho é como se fosse o nosso regulamento do setor, certo? Isso faz lei entre as partes. Então, se lá consta um piso salarial, tem que ser seguido. Se lá consta algum benefício, tem que ser seguido, porque faz lei entre as partes. Isso é uma convenção coletiva de trabalho. O acordo coletivo de trabalho é o acordo entre a empresa e o sindicato laboral, que também faz lei entre as partes. O que a Brasel fez de um longo tempo para cá, com a nossa parceria com o sindicato e a boa relação, conseguimos intermediar um acordo coletivo de trabalho entre os restaurantes filiados da Brasel com o sindicato laboral. Tá? A pergunta é obrigatório fazer esse acordo? Eu não posso simplesmente seguir a convenção coletiva de trabalho? Você pode sim só seguir a convenção coletiva de trabalho. Entretanto, a nossa convenção traz algumas peculiaridades em relação a algumas situações que o nosso setor precisa utilizar. E essas peculiaridades só é possível via acordo coletivo de trabalho. Exemplo, banco de horas. Só é possível via acordo coletivo de trabalho. 2, gorjeta. Acordo da gorjeta, que é a retenção do percentual arrecadado e repasse para os empregados. Isso só é possível via acordo coletivo de trabalho. Então, pelo menos os meus clientes, que são muitos, aderem ao acordo coletivo de trabalho porque implementar o banco de horas gera uma economia brutal em relação ao pagamento de horas extras e a arrecadação da gorjeta e a retenção, a única forma de reter parte da gorjeta, empresas do Simples 20%, lucro presumido real 33%, essa retenção da gorjeta arrecadada também só é possível via acordo coletivo de trabalho. Fora outros detalhes no acordo coletivo de trabalho, por exemplo, troca de feriado. Então, o funcionário trabalha num feriado, ele pode compensar esse dia tempos depois, né? A questão da premiação, a gente deixa claro que a premiação não integra a remuneração do empregado. E tem outras situações também que o acordo coletivo traz, que é um benefício maior para os associados da Brasel. Tá? Voltando ao ponto inicial, principal, qual vai ser o reajuste agora para o setor de bares e restaurantes em relação ao piso e aos salários do ano anterior? Não sei se vocês lembram, a convenção que eu trouxe aqui de modelo e uma comparação é uma convenção do ano anterior, porque a nova convenção ainda não saiu. O Sindicato dos Empregados e o Sindicato Laboral ainda estão discutindo novo piso, reajuste e etc. A Brasel deu um passo à frente e já estamos negociando um acordo coletivo, que a Brasel intermediou entre o restaurante de vocês e o Sindicato Laboral, quem quiser seguir o acordo coletivo. Tá? O reajuste, para vocês terem uma ideia, do ano passado foi 12,40. Né? O reajuste da convenção coletiva do ano passado foi 12,40. Tá? As tratativas que estamos fazendo via Brasel com o Sindicato Laboral para o nosso acordo coletivo é um reajuste médio de 6,63%. Tá? O que acontece? Com esse reajuste, ainda em tratativas, o piso vai variar em torno de R$ 1.700, o novo piso. Tá?
R$ 1.700. E, além disso, um vale mercado de R$ 80. Tá? Somando esses dois valores, o aumento médio vai ser 10% com base no piso anterior, que era 1.590, 1.585. Mais ou menos um reajuste aí de 10%. A pergunta é, por que o piso de 1.700 mais R$ 80 de vale mercado em média? Porque o vale mercado, ele não tem incidência nem reflexos em 13º, férias, fundo de garantia, nada disso. Então, uma forma das tratativas com o sindicato laboral, em vez de criar um piso de 1.780, que talvez seja esse o piso da convenção coletiva de trabalho, a gente diminuiu o piso para 1.700 e agregou com vale mercado de 80, que não tem reflexos em 13º, nem férias, nem fundo de garantia, para tentar diminuir um pouco o impacto desse novo piso e desse reajuste. Tá? Como eu disse, são tratativas, o Claudir depois pode explicar como é que estão essas negociações, para a gente chegar nesse patamar, o total mais ou menos de 10% de reajuste, diluído em vale mercado e piso. A pergunta é, e quem já fornece o vale mercado? Aí, se já fornece, não vai precisar fornecer, a não ser que o valor seja inferior ao que for pactuado. Então, a gente criou esse reajuste e tentou diluir um pouco no vale mercado para não gerar tantos reflexos. Claudir, quer tecer alguma situação em relação a isso? Não? Tá. Então, pessoal, essa forma de reajuste híbrido, com parte salarial e parte remuneratória, que seria o vale mercado, a gente conseguiu aí não gerar um impacto tão grande para os restaurantes. Falei com o Nelson esses dias, a questão do nosso setor não é apenas o piso salarial. A gente não consegue mão de obra pagando R$ 1.700 ou R$ 1.780 para um garçom ou alguma outra função. A gente sabe que a base salarial deles, remuneratória, é maior que isso. Então, por que é importante o piso não ser tão alto? Para as empresas que cobram taxa de serviço, gorjeta, que é o comum do nosso setor, agregar o valor da gorjeta e a taxa de serviço para chegar na remuneração pretendida pelo empregado. Por exemplo, um garçom, uma remuneração média de R$ 2.500, vamos falar. Então, você pagaria o piso para ele e chegaria ao salário pretendido, a remuneração pretendida, agregando a gorjeta. Então, o interessante do piso não ser tão alto é que você consegue agregar a remuneração pretendida pelo empregado na gorjeta, que a gente sabe que é uma situação que acontece, ou é cobrado na nota, ou é pago espontaneamente pelo cliente. E a gente sabe que a gorjeta, quando cobrada e recebida, ela tem que estar no holerite. Então, o piso salarial, sendo não muito alto, conseguimos agregar com a gorjeta. E para cobrar a gorjeta e repassar, tem que ter o acordo coletivo com o sindicato. Com isso, nós conseguimos reter parte do valor arrecadado e daí subsidiar parte do custo que vai ter o reflexo dessa gorjeta. Então, por isso que é importante um acordo coletivo. Pode descer um pouquinho? Aí. O vale mercado, como a gente disse, não tem relação na convenção coletiva, seria só no acordo coletivo. As diferenças salariais de maio até a assinatura do acordo, isso ainda vai ser discutido. Se demorar muito para assinar o acordo ou sair a convenção, esse passado de maio até sair, o sindicato ainda vai tratar como vai ser pago esse valor aí que ficou para trás. O prêmio anuênio por qualificação é uma situação que 0,5% calculado sobre o salário base por ano de serviço. Isso é uma situação que já existe. Pode passar. Pode passar. O pagamento do salário em atraso também manteve. Quem paga salário em atraso tem 0,5% de multa. Gratificação à aposentadoria continua a mesma coisa. Horas extras, 60%, como já é. Auxílio transporte. Isso é uma situação muito importante. A convenção coletiva de trabalho do setor, 5% você pode descontar do empregado, do salário dele, por causa do vale transporte. Com o acordo coletivo de trabalho com o sindicato, pode cobrar 6% do salário. Por que eu digo que é importante esse 1% a mais? Esse 1% a mais gera uma receita para a empresa de mais ou menos R$ 16,90.
né? E como a gente vai ver ali na sequência, para assinar o acordo coletivo com o sindicato, a empresa tem que pagar R$ 25,00 por empregado. Para que serve esses R$ 25,00 por empregado? Para subsidiar ele a um convênio, que é o Sindiclube, que o empregado tem exames gratuitos, tem convênios com várias situações, desde farmácia até exames, e esses R$ 25,00 é pago para o sindicato, em nome do seu empregado mensalmente, para poder aderir ao acordo coletivo e o empregado ter esse benefício. Tá? Cobrando 1% a mais do Vale Transporte, desses 25 já tem subsidiado praticamente R$ 16,90 para poder pagar esses R$ 25,00 em nome do empregado. Repetindo, para assinar o acordo coletivo com o sindicato, é obrigatório o pagamento de R$ 25,00 por empregado para ele entrar nesse Sindiclube e ter vários benefícios. E uma contrapartida, o Vale Transporte, ao invés de 5%, 6%. Ele paga esses R$ 25,00, mas em compensação não paga o antigo bem-estar social, que vai estar no valor de qual valor? Agora vai ser R$ 35,00. R$ 35,00. Então, quem optar pela convenção, né, na verdade, vai ser obrigatório, né, e ainda esse valor do... Mudou esse nome do bem-estar social? É o mesmo nome? Outra empresa. Outra empresa. Então, na convenção, todos que não fazer o acordo teria que pagar esses R$ 35,00. Exatamente. Quem fazer o acordo vai pagar 25, mas vai dar, né, como um benefício para que o funcionário tenha o Sindiclube, pago pela empresa, isso, certo? E aí o mais interessante também, que tem esse 1% acima também no Vale Transporte, que reduz, na verdade, esse valor de 25 que a gente está pagando. Então, o acordo coletivo, para quem não desejar ir pela convenção, vai ser muito vantajoso, porque além de ter uma economia de R$ 10,00 por funcionário, vai ter o Sindiclube, né, e ainda vai ter mais 1% para bater isso aí. Exatamente. O próximo slide é exatamente isso. Pessoal, nossa convenção coletiva consta um benefício que chama bem-estar social. Esse bem-estar social, o novo valor desse bem-estar social vai ser R$ 35,00 por empregado. E isso é obrigatório para todos os restaurantes, bares, hotéis similares de Curitiba. Por que é obrigatório? Porque consta na convenção coletiva. Então, esse R$ 35,00 para esse bem-estar social, que é uma espécie de um seguro, todas as empresas são obrigadas a pagar. Ah, mas Piragibe, eu não pago. Então, vocês estão com passivo, pode gerar uma ação dessa empresa que coordena o bem-estar social e te cobrar essa mensalidade que deveria ter sido paga por empregado, já faz o quê? 2, 3 anos já que existe na convenção coletiva, e pouca gente paga. Então, esse é um passivo que existe, só que quem gere esse bem-estar social ainda não entrou com a cobrança em relação às empresas. Poucas empresas foram cobradas, mas é uma situação que é obrigatória para quem é do setor. Com o acordo coletivo, não vai ser mais obrigatório quem aderiu ao acordo coletivo a pagar esse novo bem-estar social, que mudou de nome, que é R$ 35,00 por empregado. Então, não vai precisar pagar esse valor. Então, como o Luciano bem colocou, a nossa economia é R$ 16,90 a mais do Vale Transporte, que vamos poder cobrar, não vai precisar pagar o bem-estar social, em contrapartida, R$ 25,00 por empregado, que vai ter direito ao Sindiclube. Pode passar ali um... Doutor Maurício. Ah, não, está ali já. Peraí. Oi? E tem vantagem também para o empregador, não seria só o benefício do plano odontológico, médicos, tem também o higiene e manipulação de alimentos que vocês têm que fazer, o curso para os empregados, eles poderão fazer lá no sindicato ou na empresa sem custo adicional para vocês. Tá? Então, a gente tem feito isso, nós fizemos alguns treinamentos, esses dias nós fizemos no Zapata, né, e sem custo adicional, foi dado treinamento para todos os garçons lá. Então, quem firmar o acordo coletivo, que pagar esses R$ 25,00, os empregados de vocês poderão fazer cursos sem custo adicional. Tá? Todos os cursos oferecidos pelo nosso instituto não vai ter custo algum, e o de manipulação de alimentos também vocês podem solicitar para a gente. Não, e Claudio, é 25, mas quem faz o acordo tem R$ 16,90.
Então, na verdade, vai custar o quê? Vai custar R$ 9,00, R$ 8,00. Então, assim, a vantagem é muito interessante. Uma coisa que eu gostaria de colocar também, que algumas empresas perguntaram, porque para poder manter funcionário, muitas empresas já faz o Vale Compras, né? Então, assim, até eu perguntei, se quem já tem o Vale Compras, né, aí que paga acima de R$ 80,00, tá, não precisa colocar no acordo. Agora, quem não tem, aí coloca no acordo. Mas eu sei que esses R$ 80,00, ele só recebe e tem uma coisa condicional. O que seria essa coisa condicional para poder receber esses 80? Que tem a falta. Se faltar. Na verdade, o que acontece? Esse Vale Mercado, o sindicato, junto com a Brasel, criou uma situação de assiduidade. Então, o empregado só vai ter direito a receber o Vale Mercado de R$ 80,00, que ainda está em tratativa, se ele não faltar. Então, faltou, a ideia era perder metade. Se faltou... Faltou sem justificativa, né? Sem ou com. A ideia era a tratativa de, mesmo com atestado médico, se ele faltou, ele perderia metade desses R$ 80,00. E se faltar 2 vezes, perderia esses R$ 80,00. Então, a gente está tentando ainda, em tratativas com o sindicato, fazer esse Vale Mercado atrelado à assiduidade. Então, isso é mais uma forma de tentar evitar aí o absenteísmo e que, mesmo com o atestado, que a gente sabe da máfia dos atestados, a gente sabe que um atestado hoje, com R$ 30,00, o funcionário compra e daí tenta justificar uma falta. E ele perdendo o Vale Mercado, mesmo com atestado, a ideia é que ele evite faltar mesmo com atestado, a não ser que seja algo muito sério, né? Já dá para aderir ao acordo coletivo? Então, conversei com o Claudeir agora, a minuta está praticamente pronta do acordo coletivo. A gente vai alinhar algumas situações hoje e amanhã acredito que já vai estar no grupo o modelo do acordo coletivo, que é o modelo padrão, para quem é da Brasel, com novo piso, reajuste, vale mercado, a troca do feriado e banco de horas. A questão da gorjeta vai depender de cada restaurante, quem cobra, quem repassa e quem não repassa. Então, é um outro acordo coletivo também que está junto, só que é um outro modelo. Então, acho que eu vou mandar o modelo 1, o modelo 2, e daí o restaurante que cobra o banco de horas e a gorjeta, usa o modelo completo. Quem faz só banco de horas, usa só o de banco de horas. E quem não faz banco de horas também pode excluir essas 2 cláusulas aí que vai tratar desse assunto. O doutor Maurício depois vai passar para nós, ele está no grupo, ele coloca esse acordo 1, acordo 2, para que as pessoas tenham isso no grupo. Não é aí, doutor Maurício? Exatamente. Eu vou tratar com o Claudeir esses detalhes, vamos colocar os modelos no grupo, e daí quem for aderir, vamos colocar abaixo as orientações, o contato do Claudeir, e tudo como deve ser feito para iniciar e implementar esse acordo coletivo. Doutor Maurício, tem algumas peculiaridades também que vocês não ficam engessados naquela minuta que nós vamos mandar, né? O William é um exemplo que nós temos acordo que você altera, a gente faz algumas mudanças específicas para determinada empresa, tá? Então você não fica engessado na minuta padrão que nós vamos mandar. Claudeir e presidente Petri, sabe que a Brasel sempre tenta puxar a sardinha para o nosso lado, né? Me diz uma coisa, esse curso de manipulação de vezes, eu acho que foi ano retrasado, a gente fez o acordo, só depois de valer por 2 anos, só mudou a questão do reajuste. Porque as tratativas do acordo ficaram as mesmas. Essa é a se o sindicato concordar, pode fazer um acordo de 2 anos e, quando chegar no dissídio, tratativas em relação a piso, reajuste, etc. Também pode ser uma... Porque seria interessante, né? Porque agora veio me perguntar aqui, né? Porque fica fazendo acordo todo ano, então se a gente conseguir colocar no acordo só o reajuste do salário, né? Todo, né? Mantém para que a gente possa ganhar... Só negociaria cláusulas econômicas só. Só negocia cláusula econômica. Então, pessoal, pode baixar o slide, não sei se tem mais alguma situação. O banco de horas nós já tratamos, 180 dias para compensar as horas acumuladas, né? O acordo de prorrogação do intervalo, que já tem na convenção coletiva, que pode até 5, 6 horas de intervalo entre as jornadas. Pode passar. Dirigente sindical já tinha. As faltas. A questão importante que nós estamos
estamos tratando é do atestado médico. O empregado vai ter 48 horas após o fim da enfermidade para apresentar o atestado médico. Se o empregado não apresentar o atestado médico em 48 horas, a empresa não vai mais ser obrigada a aceitá-lo. A gente lida com isso diariamente na assessoria de recursos humanos. O funcionário não apresenta atestado, ele demora para apresentar, fecha a folha de pagamento, vira uma bagunça isso. Então a gente está querendo colocar um prazo de 48 horas para o empregado apresentar o atestado para que essas faltas sejam abonadas. Tá? Isso é uma situação do acordo coletivo. Com o Claudeiro a gente está tratando para inserir isso aí também. A troca de feriado já falamos, prêmio já falamos. A questão da gestante em relação à gravidez, a gente sabe que tem uma limitação para negociar isso. O que acontece? A empregada muitas vezes é demitida, nem sabe que está grávida, né? Ou a empresa manda embora, ela não fala que está grávida. Passa um tempo, 1 ano, ela entra com uma ação trabalhista e pede todos os salários desde a sua demissão. Aqui na cláusula a gente tentou minimizar isso, colocando que assim que ela souber da gravidez, ela é obrigada a avisar a empresa por uma eventual reintegração. Caso ela não faça isso, o juiz da causa ou o processo poderá condená-la por má-fé, litigância de má-fé, por causa dessa demora, com o intuito de receber salário sem trabalhar. A gente sabe que não tem como falar que ela perderia o direito à estabilidade, porque é um direito que é indisponível, mas o juiz pode sim condenar a litigância de má-fé, caso ela demore para informar a empresa da gravidez, e isso gera um prejuízo para a empresa aí muito grande por causa da estabilidade gestacional. Pode passar. A aposentadoria manteve o custeio da formação profissional, que é esse valor de R$ 25,00 por empregado que nós já falamos. Ano passado o valor era 23, né, Claudeiro? Então subiu R$ 2,00. A gorjeta já falamos, a retenção com acordo reter 20% ou 33%, dependendo do regime tributário, pode passar. A multa de descumprimento do acordo ainda é a mesma. Uniforme, não tem nada no nosso acordo coletivo. Na convenção coletiva diz que a manutenção é por conta do empregado e o empregador deverá fornecer mais de um uniforme ao mesmo tempo. Isso não tem no nosso acordo coletivo, mas tem na convenção coletiva. Se não tem no acordo, segue a convenção. Pode passar? E a LGPD, que é um assunto que tem na convenção, mas é um assunto padrão. Importante, pessoal, outra situação do acordo coletivo que é importantíssimo é a possibilidade de pagar o vale transporte em dinheiro e o vale combustível em dinheiro. Muitas empresas aqui pagam em dinheiro o vale combustível e isso, se não tiver no acordo coletivo, vira salário. Então, o subsídio de combustível para quem não vai de ônibus, se a empresa quiser pagar ao empregado, só pode ser feito se tiver um acordo coletivo. Senão esse dinheiro pago pelo auxílio combustível, ele vai integrar o salário. Cuidado. O vale transporte até pagamento em dinheiro é aceito, mas o vale combustível só com acordo coletivo de trabalho. Senão, vira salário. Tá, pessoal? Claudeiro, quer ponderar mais alguma coisa? Pessoal, fui breve, a gente até amanhã manda a minuta do acordo coletivo. Como o Claudeiro falou, cada empresa pode alterar uma cláusula, inserir outra, negociar com o sindicato alguma situação diferente de cada restaurante, alguma peculiaridade pode ser tratada. Os meus clientes também, a gente já vou começar a alinhar com eles quais serão essas mudanças e como fazer. Mas é isso, até amanhã a gente já manda essa minuta e dúvidas também estou à disposição no grupo ou mesmo diretamente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Muito legal, né? E o bacana que poucos grupos, que eu participo de outros grupos de associados do Brasil, que não tem, às vezes, uma pessoa, né, um especialista na área, né, que é o Dr. Maurício Piragibe, que, quando a gente faz uma pergunta que é importante, se a gente está em dúvida na hora, ele vai lá e já responde, ou ele ou o Eduardo. E uma coisa que foi muito importante colocada aqui pelo Claudeir e pelo Petri, daí o William, né, o William falou sobre isso, ele tem as particularidades, cada um tem sua particularidade, né? A gente tem vários segmentos aqui, né? Tem panificação, confeitaria, tem vários, assim, outros, bar, tá? E tem particularidade. Então, dá para botar essas particularidades além desse texto, e aí existe essa facilidade, né, de poder conversar com o Claudeir
e fazer o acordo conforme. Então, a gente tem hoje a opção de ir pela convenção, né? Tem a opção pelo acordo coletivo, que aí a gente traz isso com um grande benefício para os associados. Quero agradecer ao doutor Maurício, o Petri, né, que acabou de ser reeleito, né, agradecer novamente, e o Claudeir. Vamos bater palmas e dar continuidade. Obrigado. Obrigado.